Bem dizia o nosso filósofo Epiteto: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você é o que importa. E é sobre isso que nós estamos falando. Maiores sonhos, os maiores desejos que as pessoas têm. Eu tinha sonhos, eu tinha desejos dos quais a ansiedade não me permitia usufruir, né? E hoje eu cito aqui, quais são os principais sonhos? Vamos falar deles? Equilíbrio entre vida pessoal e o trabalho, um reconhecimento profissional, um bem-estar emocional, uma boa qualidade de sono, relacionamentos saudáveis, mais tempo para lazer, um autocuidado que você possa ter regular, né? Reduzir, por exemplo, o estresse, isso é maravilhoso, né? Um desenvolvimento pessoal, fala-se tanto hoje, desenvolvimento pessoal, mas o que é esse desenvolvimento pessoal? É você crescer e se desenvolver como pessoa, lidando perfeitamente, e tá tudo bem ser imperfeito. A minha imperfeição vai me aprimorar. Ser um sucesso profissional, ter segurança financeira, isso é muito importante. Eu ter aquela liberdade de dizer não sem me sentir culpada. Lembra que nós falamos que um dos sintomas é a dificuldade de nós termos de dizer não? E isso me sobrecarrega e, consequentemente, aumenta a minha ansiedade. Então, eu trabalho de forma que os meus pacientes eles sejam livres para dizer não e viverem sem culpa. E está tudo bem, né? Uma melhoria, por exemplo, na saúde física, tá? Uma autoconfiança, essa é a parte que eu mais gosto, porque sentir-se confiante e seguro de si mesmo é muito libertador, né? E ter um tempo de qualidade com a sua família, isso é ótimo. Você poder ter tempo de qualidade, viver sem culpa, você ser autêntico, ou seja, ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Cá entre nós, me diga, esses são sonhos exclusivos para quem tem um transtorno de ansiedade? Quando eu me deparei com essa pergunta, eu percebi o seguinte: por que eu deveria dizer que somente quem sofre com esse tipo de transtorno é que teria esses sonhos? E eu vou além, eu vou afunilar isso daqui. Eu diria que os 3 maiores sonhos universais de todo ser humano é ter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, é ser reconhecido profissionalmente e ter um bem-estar emocional. Esses são 3 pilares importantíssimos e nós podemos afirmar que esses 3 sonhos, tá, é para uma vida além da ansiedade. Além da ansiedade. Então, com base em dados e estudos de ciências comportamentais, da neurociência, psicologia positiva, por exemplo, esses 3 sonhos eles são comuns em todos nós porque eles refletem a necessidade humana universal e eles são fundamentos que nos permite viver uma vida em paz. E eles estão solidificados em princípios psicológicos, neurocientíficos, já foram comprovados isso. Então, nós não estamos aqui trazendo uma novidade, isso já existe, né? E esse tipo desses 3 sonhos, eles se aplicam para todas as pessoas. Por exemplo, o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. O que eu poderia dizer sobre isso? Estudos mostram, por exemplo, que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional da pessoa ele é crucial, por exemplo, para reduzir o estresse e a ansiedade. Então, quando as demandas do trabalho e da vida pessoal estão em harmonia, as pessoas elas tendem a experimentar menos estresse crônico, né? O que isso me diz? Isso melhora a sua saúde mental. Isso melhora a convivência no trabalho. Isso melhora os relacionamentos pessoais. Isso melhora o relacionamento no seu casamento, né? Então, independentemente do tipo de trabalho ou da situação pessoal, todas as pessoas elas buscam o equilíbrio que permite viver de forma saudável e satisfatória. E a falta, por exemplo, desse equilíbrio é que leva ao burnout,
e outros problemas de saúde mental. Entende? O reconhecimento profissional, né? O segundo ponto, por exemplo, nós estávamos falando, gente, a necessidade de reconhecimento e de valorização no ambiente de trabalho, ela está diretamente ligada à autoestima e ao sentimento de competência. Entende que nós falamos aqui tanto da autoestima, que ela é totalmente baixa quando nós estamos ali dentro dos sintomas desse tipo de transtorno de ansiedade? Então, por exemplo, a psicologia positiva, ela fala muito bem sobre isso e ela mostra que o reconhecimento, por exemplo, no trabalho, ela está fortemente associado, por exemplo, à satisfação e motivação profissional. O que isso pode reduzir? Pode reduzir sentimentos de inadequação e ansiedade, por exemplo. Então, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser valorizado é uma necessidade básica humana. Abraham Maslow, eu lembro muito bem que quando ele fez a sua teoria das necessidades, lá ele incluiu, por exemplo, o reconhecimento e a realização como partes essenciais para uma autoatualização e o bem-estar. Então, quando ele coloca que o reconhecimento profissional me faz me autoatualizar, e isso vai diretamente ligado ao meu bem-estar, então quer dizer que para eu ter uma boa saúde emocional, ela é fundamental. Ela é fundamental para lidar, por exemplo, com os desafios diários e manter, por exemplo, a ansiedade sob controle. Então, nós temos várias pesquisas que indicam, por exemplo, que práticas como a autorreflexão, tá? Como a meditação, o desenvolvimento, por exemplo, da inteligência emocional, a busca do apoio social, são essenciais para manter o bem-estar emocional. Então, a busca pelo bem-estar emocional é fundamental, sim, para todos nós. Isso não é uma coisa que nós podemos relevar e falar, estamos falando de bem-estar, isso é utopia. Não, isso é fundamental para todos nós, pois a saúde mental é a base para uma vida equilibrada e uma vida feliz, entendeu? Então, práticas, por exemplo, que promovem o bem-estar para a minha vida emocional, como mindfulness, um apoio social, técnicas de relaxamento em geral, elas não vão curar, mas elas vão amenizar e diminuir o estresse comum no meu dia a dia, tá? Então, não apenas para aquelas pessoas que sofrem de ansiedade. O que eu estou falando aqui, esse pilar, são para todos nós. Ele é universal.